Agora, não adianta você ter leito e não ter kit de intubação. Veja você que lá em Campinas, no hospital de campanha, há uma ocupação de leitos de UTI de 72%. E você não consegue colocar mais paciente, mesmo tendo essa folga de 28%. Por quê? Porque lá não tem mais kit de intubação. Os kits que existem lá naquele hospital hoje são suficientes para cuidar desses pacientes que já estão internados. Então, por isso que a gente está cobrando aqui, de forma emergencial, alguma solução para esse problema terrível anunciado pelo governo do estado de São Paulo. Porque o que está acontecendo é o seguinte: o governo federal acabou confiscando todos esses kits do Brasil inteiro. Proibiu as fábricas de venderem diretamente para os estados e de venderem diretamente para os municípios. Logo, o governo federal é o principal responsável por distribuir esses medicamentos todos, por distribuir esses medicamentos essenciais para que haja intubação de qualquer pessoa. Em que pé está isso? Exatamente nessa linha que seguiremos, né, Ana? Exatamente. A gente vai agora direto para Brasília, porque hoje o ministro da Saúde conversou com a imprensa. Aliás, conversou com a imprensa não, né? Fez um pronunciamento falando sobre antecipação de doses de vacina e também a questão do kit intubação. Natália Paz é quem está com a gente. Tudo bem, Natália? Boa tarde. Oi, Pazzi. Oi, Ana. Oi, Joel. Muito boa tarde para você, todo mundo que está nos acompanhando. Foi justamente um pronunciamento. Fomos avisados de uma coletiva de imprensa, mas a imprensa não pôde fazer questionamentos ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que fez essa fala agora pela manhã no Palácio do Planalto. Fala essa muito importante, até mesmo porque o Queiroga, ele anunciou a antecipação de mais 2 milhões de doses da vacina da Pfizer. Com esses imunizantes, o total que deve chegar ao Brasil até junho é de 15 milhões e meio. Esse valor é a soma das remessas que chegarão em abril, maio e junho. Segundo Queiroga, 1 milhão de doses deve chegar até o fim deste mês de abril. Uma boa notícia, que é justamente a antecipação de doses da vacina Pfizer, fruto de uma ação direta do presidente da República, Jair Bolsonaro, com o executivo principal da Pfizer, que resulta em 15,5 milhões de doses da Pfizer já no mês de abril, maio e junho. A previsão inicial do governo federal, como destaca o próprio ministro, era de cerca de 13 milhões e meio de doses até junho. Ou seja, nós conseguimos antecipar no calendário anteriormente previsto das 100 milhões de doses, 2 milhões de doses da vacina da Pfizer, que vai fortalecer o nosso calendário de vacinação. Como disse o ministro, no início deste ano, a gente lembra, o governo federal fechou um contrato com a farmacêutica para o fornecimento de 100 milhões de doses. Só que a chegada de boa parte dessas doses está prevista para o segundo semestre de 2021. Durante essa fala, o Queiroga ele também anunciou a importação de oxigênio para pacientes com Covid-19. Esse produto virá do Canadá. Nós estamos trazendo 18 caminhões importados do Canadá e o objetivo é completar 50 caminhões que possam nos auxiliar na distribuição desse oxigênio. Ao lado de Queiroga estava o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senador afirmou que fez um apelo, inclusive, para que ocorra a antecipação desse cronograma de vacinas. E um detalhe em relação a esse kit intubação que vocês estavam falando, o ministro ele falou aí que o governo está discutindo a ampliação da oferta desses chamados kits de intubação, que são esses medicamentos mais sedativos e bloqueadores aí usados nos pacientes intubados para tratar a doença. Segundo o Queiroga, o governo federal, através de uma iniciativa conjunta com a Organização Pan-Americana de Saúde, vai fazer ali uma compra direta, já fez uma compra direta e está esperando que nos próximos 10 dias tenhamos um estoque regulador fortalecido, então, para acabar com o que ele chamou de luta do dia a dia, de dar suporte às secretarias estaduais e municipais. Então, por enquanto, promessas do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mas que nos dá esperança em relação tanto à vacinação como também à intubação, né, desses pacientes que sofrem tanto com Covid-19 nos hospitais. E não tem muito tempo assim para ficar discutindo essa questão do kit intubação, não. Agora, o governo do estado de São Paulo disse que em 24 horas esses kits podem acabar em alguns pontos. Nós precisamos saber
Se o governo do estado de São Paulo está plantando o pânico como estratégia para receber esses kits o quanto antes, ou se isso é fato mesmo, ou se é verdade mesmo. Independente dessa questão, a gente tem percebido que tem faltado kit de intubação no Brasil inteiro praticamente, no país inteiro. Então, a partir do momento que o Ministério da Saúde confisca mesmo, entre aspas, né, esses medicamentos todos, a responsabilidade passa a ser exclusivamente dele, exclusiva do Ministério da Saúde, para que ele repasse para os estados todos, o quanto antes. Eu não quero acreditar que esteja havendo briga política, desentendimento político, mais uma vez, do governo do estado de São Paulo com o governo federal e vice-versa, a ponto de chegar a atrasar a entrega de algo tão essencial, não para esses políticos, mas para o povo. Porque os políticos, os ministros, esse povo está se lixando para a gente. Tenha certeza disso. Eles estão nesses cargos muito mais por conta do poder do que por qualquer outra coisa. Né? Então quem se ferra é o povo. Nós precisamos desses medicamentos o quanto antes, independente de briga política ou não. Esses medicamentos precisam pingar o quanto antes aqui em São Paulo e em outras partes do Brasil mesmo. Porque, olha, político não está nem aí para você, não. Você pode apoiar um político, ser a favor dele ou contra, mas não acredite em tudo não, viu? Porque esses caras são muito vaidosos. Todos os políticos são muito vaidosos e estão ali por conta de vaidade e de poder. Dificilmente o cara vai seguir na carreira política pensando no bem comum, pensando no bem do povo, sabe? Geralmente tem alguma coisa por trás disso. Eu, pelo menos, como cidadão cético que sou quanto a isso, tenho essa linha de raciocínio. Acho difícil um cara, por exemplo, largar um salário que ele tem gigante em determinado lugar para ingressar na carreira política para ganhar o que o político ganha honestamente, né? Então tem muito do poder envolvido aí, tem muito dos interesses indiretos envolvidos nessa parada. Então por isso que o povo nunca é olhado, nunca é assistido quando precisa. Ô Pazzi, muito obrigado, tá bom? Um abraço para você, querida. Um abraço, pessoal. Até mais.